Oi, gente, aqui é Marli Silva do canal Coexistindo, Espiritualizando. E hoje nesse vídeo vou falar sobre um poeta de suma importância para o Brasil e também para o mundo, o qual também sou muito fã do mesmo. Acompanhei sempre as suas obras e que nos faz muita falta pela sua ousadia, pelas suas limitações, que ele conseguiu vencê-las e ser um grande poeta, muito reconhecido, e que é raro se achar uma leveza tão grande como na poesia dele. Nós estamos falando de Manuel Bandeira. Eu até falo com orgulho sobre isso, porque quando eu era criança, eu estudei numa escola que levava o nome do poeta, chamava-se Escola Poeta Manuel Bandeira. E eu vim me dar conta dessa grandeza, desse feito que acabou me ocorrendo uns anos depois, quando eu li alguns poemas dele. Eu já tinha tido contato com a poesia dele na segunda série, quando ele fez um poema. Eu nem lembro o título do poema, eu sei que falava sobre o nascimento de Jesus. Eu não me lembro o título, mas falava-se sobre isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com a poesia, contato direto com a poesia de Manuel Bandeira, porque acabou que a gente respondia as lições, quem era aquele poeta, por que escreveu aquele poema, ao que se referia. Então ele era uma pessoa muito ousada para as coisas e uma pessoa que por mim muito admirada. Então eu vou ler aqui um pouco a biografia dele, que é muito importante a gente ler a biografia das pessoas. Teve autores que eu falei sobre eles e não li a biografia, mas eu lerei depois. É porque às vezes a biografia tem muitos desencontros, então assim não é tão completa aquela biografia, aí você acaba por esperar ler o poema, fala do poeta, fala de algumas questões e depois você lê a poesia. Então vamos ver. Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no Recife em 1886 e morreu no Rio de Janeiro em 1968. Cursou o Colégio Pedro II, onde mais tarde seria professor de português. Em São Paulo estudou engenharia, mas a tuberculose o impediu de concluir o curso. A doença foi-lhe um peso durante toda a vida. Em 1912, esteve na Suíça para tratamento de saúde. Nesse período, encontrou-se com os melhores poetas simbolistas e pós-simbolistas da França, que muito o influenciaram nas suas primeiras obras. Voltando ao Rio, juntou-se ao grupo de poetas e intelectuais da época, Ronald de Carvalho, Ribeiro Couto e Graça Aranha. Juntamente com esses escritores, aderiu ao movimento modernista de 1922, no qual teve importante participação. Em A Cinza das Horas, de 1917, Manuel Bandeira ainda estava fortemente ligado ao parnasianismo e ao simbolismo, mas já em Carnaval, 1919, fazia poemas de inconformidade e rebeldia, como a obra-prima, a obra sátira Os Sapos, que seria recitado por Ronald de Carvalho numa das noites da Semana de Arte Moderna, sob as vaias dos assistentes. É que os sapos para ele simbolizavam os poetas de escolas
passadas, especialmente os parnasianos. Obras. Isso aí que vem a coisa boa, né? As obras dele. A Cinza 10 Horas, 1917, Carnaval, 1919, Ritmo Dissoluto, 1924, Libertinagem, 1930, Estrela da Manhã, 1936, Lira dos 50 anos, 1940, Belo Belo, 1948, Mafuá do Malungo, 1948, Opus 10, 1952, Estrela da Tarde, 1963, Estrela da Vida Inteira, 1966. Prosa, Crônicas da Província do Brasil, 1936, Guia de Ouro Preto, 1938, Noções de História das Literaturas, 1940, Gonçalves Dias, 1952, Itinerário de Passárgada, Memórias, 1954, de Poetas e de Poesia, 1954, Andorinha, 1966. Então, assim, a gente fica muito regozijado quando pega um livro para ler sobre um autor e a gente vê o quanto esse autor contribuiu para a melhoria na educação, na informação, na melhoria como ser humano para as pessoas. Uma obra muito vasta, que é a obra dele, muito profunda. É claro, é lógico, tem alguns poemas que para mim não são tão relevantes, mas eu vou assim na caça daqueles que são muito relevantes, que me representam, né? Inclusive esse que eu vou ler agora, ele tem muitos poemas e é difícil escolher um, mas esse que eu vou ler agora eu achei fascinante. Ele se chama Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livros de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao ser diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de execução, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo, namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto não é lirismo, será contabilidade, tabela de consensos, secretários do amante, exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clones de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Não tem muito o que falar sobre Manuel Bandeira depois que a gente lê isso. Por isso que eu escolhi, entre tantos poemas dele que também me representam, esse poema. Porque assim como ele estava farto na época que escreveu o poema, eu estou farto até hoje. Então, assim, ele é muito atual. Esse poema é de 1974. Era praticamente não, eu era na minha tenra infância
e ele já estava farto. Imagine agora nós como não estamos, né? Nós poetas, nós seres humanos, nós humanistas, nós que lutamos pelo nosso bem melhor, maior, melhor, pelo nosso bem-estar e dos nossos familiares, dos nossos amigos, pelo Brasil, nós que procuramos tanto fazer alguma coisa para mudar as situações, como vibramos por esse país que precisa de muita vibração e de muitas orações e principalmente de muita humanidade. O Brasil, que era um país tão acolhedor, claro que para quem morava dentro do país sempre houve essa hostilidade, porque às vezes o brasileiro parece que não tem amor a si mesmo. É um povo que parece que não tem amor ao outro. Sempre pareceu isso. Tanto é que nas competições futebolísticas ou até outras tipos de esportes, o Brasil sempre batia na trave. Ou sempre, aí agora voltou de novo a sempre bater na trave. E você vê como é que está o país. O que falta? Falta aquele brilho, falta espiritualização dessas pessoas. Elas precisam se interiorizar, acionar o Deus que está dentro delas e, enfim, fazer como Manuel Bandeira, sabe? Ficar farto de tudo isso, mas farto de uma maneira para mudar para melhor. Não ficar farto apenas por ficar farto. Ah, eu estou farto de um poste. Mas o que é que eu fiz para aquele poste não me trazer mais esse desconforto? O que é que eu faço para que haja mais luz no mundo, no Brasil? Para que o Brasil saia desse buraco que se encontra? Em que é que eu contribuo? Então, quando ele fala estou farto, eu também assino embaixo com ele, estou farta. E também concordo com ele nas outras poesias que li sobre cada questão. E o que eu achei mais interessante foi o livro Itinerário de Passárgada, que eu nunca li, mas que é difícil, muito difícil encontrar. Eu gostaria de saber o itinerário realmente de Passárgada, né? Quem não gostaria? Se nós estivéssemos lá em Passárgada, nós não estaríamos aqui nessa pandemia, passando por essa situação, por esse descaso. Então, Manuel Bandeira, onde quer que você esteja, que a luz divina realmente te acompanhe, porque você parece que previu a situação que nós iríamos passar, ou as situações que nós iríamos passar. Então, namastê para você. Tiro meu chapéu e continuo dizendo, você é um dos melhores, mais sensíveis poetas da língua portuguesa. Obrigada pela sua contribuição. Também, por falar em Manuel Bandeira, que também escreveu sobre Gonçalves Dias, eu estava lendo e eu resolvi trazer também à tona um pouco da biografia, que é muito curta, e eu só vou ler um poema. Ele não vou ler Juca Pirama, porque é épico, é longo, mas eu lerei o poema mais famoso dele e acho que ele merece assim uma contribuição de divulgação da sua obra, porque foi assim um poeta que amava o Brasil e queria voltar ao Brasil e morreu e não chegou em terras brasileiras.
ou se chegou ou não chegou em vida. Vamos ver na biografia dele o que diz, né? Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias nasceu em Caxias do Maranhão em 1823 e morreu no naufrágio do Ville Boulogne em 1864, perto de sua terra natal, de volta da Europa. Filho de um comerciante português e uma mestiça brasileira, iniciou, mas não concluiu o curso de Direito em Coimbra. De volta ao Brasil em 1854, lecionou latim e história no Colégio Pedro II. Participou de várias missões de estudo no Brasil e na Europa. Dominava a linguagem portuguesa em todos os seus aspectos e soube até escrever o belo poema Cestilhas de Frei Antão, 1848, em português arcaico e medieval. Amava Ana Amélia Ferreira do Vale, com quem pretendia casar-se. Foi impedido por ser mestiço. Com a preocupação romântica de retornar ao passado, valorizou o nosso indígena e sobre ele deixou-nos os seus melhores poemas, tais como Juca Pirama, Marabá, Canção do Tamoio, O Canto do Piaga, Leito de Folhas Verdes, Os Timbiras, inacabado. Obras: poesia, Primeiros Contos, 1846, Segundos Contos, 1848, Cestilhas de Frei Antão, 1848, Últimos Contos, 1851, Os Timbiras, 1857. Teatro: Beatriz Cenci, 1843, Leonor de Mendonça, 1847, Boabdil, 1860 e outros gêneros. Memórias de Agopita Goiaba. Memórias de Agopita Goiaba, 1841. Dicionário da Língua Tupi, 1858. Então a gente vê assim que na vida desses poetas brasileiros houve muita dor mesmo, né? Todos eles passaram por situações assim degradantes para chegar onde chegaram, e muitos não tiveram a sorte de ter a sua obra acabada, outros não tiveram a sorte de ter a sua arte finalizada por eles próprios, e quando foram publicaram depois de sua morte, de maneira que talvez o poeta quisesse acrescentar algo mais, porque sempre o poeta quer mexer em alguma coisa. Então Gonçalves Dias é um dos poetas assim, bem antigos, mas está muito presente também pelo seu amor ao Brasil, que é um país que está precisando tanto nesse momento de amor verdadeiro, de sentimentos verdadeiros, do resgate dos seus símbolos, mas de maneira consciente. E espiritualmente ele trouxe a carga emocional também, junto com a espiritual, desse relacionamento mal resolvido. Você não querer que uma pessoa se relacione com outra porque ela é mestiça, porque ela é azul, porque ela é branca, porque ela é preta, porque ela é chocolate. Ele trouxe essa mensagem e lutou muito contra isso. Não foi vitorioso, porém não calou-se, e
levantou sempre a sua voz contra aquilo que ele acreditava. É um espírito de muita elevação, assim como Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é um espírito elevadíssimo mesmo. É de uma capacidade extraordinária. Então ele, Gonçalves Dias também, eram homens, além de tudo, homens de caráter. Homens que eu acredito que não permitiriam o que está acontecendo hoje. Eu com certeza eles, pelo que eu leio das suas obras, seria inaceitável para eles ver essas aberrações, né? Então eu vou ler um poema que eu lia muito na minha infância e que ficou muito conhecido, que ele fez porque sentiu muita saudade do Brasil, Gonçalves Dias. Então se chama Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Esse poema foi escrito em 1957, não. Eu acho que ele foi republicado, deixa eu ver aqui. Se ele morreu 1800. Os últimos poemas que ele fez foram Os Timbiras, que foi de 1851. Eu não sei em qual dos livros dele está esse poema. Deve ser no livro Primeiros Contos, nos primeiros livros dele. Então, é um poema realmente muito... simboliza muito o Brasil. Traz aquela... como é que eu posso dizer? Aquela vontade de revalorizar esse país, passá-lo a limpo. Como Drummond dizia, a vida passada a limpo, né? Passar a limpo esse país, resgatar esses valores, trazer à tona e ao conhecimento popular esses grandes artistas, esses grandes poetas, essas pessoas que fizeram do Brasil, que trouxeram e fizeram do Brasil um lugar bonito. Quando você lê poemas como esse, quando você lê Manuel Bandeira, quando você lê Vinícius de Moraes, quando você lê qualquer poeta de grande porte, como eu estou falando, como esses, você já vê que a vibração espiritual já começa a aumentar. Você já sente como se você já estivesse saindo do lugar comum, da situação de sempre. Então, eles nos sustentam de lá de onde eles estão, com suas vibrações, com o seu desejo de uma pátria realmente boa para todos, de um país que tem tudo para que nós possamos ser felizes e proporcionar ao nosso próximo a felicidade. Mas não tem sido fácil. Mas aí, nesses momentos de dificuldade, a quem a gente recorre? Claro que a gente recorre sempre a Deus, mas a gente procura ouvir, ver e ler algo que realmente nos
eleve, nos tire desse chão duro, desse concreto que virou o chão e que parece que virou o céu. É quando a gente corre para um Vinícius de Moraes, quando a gente apela para um Manuel Bandeira, quando a gente apela para um Gonçalves Dias, quando a gente apela para um Castro Alves, que eu também falarei posteriormente. Quando a gente se apega e quando a gente consegue entender um pouco melhor como eles viam o país, o pouco que mudou e aonde que o Brasil piorou em certas questões, e a gente consegue entender o quanto esses espíritos foram bravos, foram guerreiros, foram lutadores, para que a gente possa estar aqui hoje, para que hoje possa estar recitando poemas deles, que eles talvez nem tivessem a consciência de que ficariam para a história. Talvez Gonçalves Dias nem imaginasse isso, né? Que hoje estaria uma pessoa recitando o seu poema, falando sobre a sua força espiritual, que ele tem muito, e que Manuel Bandeira também, com certeza, jamais imaginaria, eu acredito. Ele sabia que ele era um grande poeta, eu acho que nisso ele podia acreditar, mas talvez ele não achasse que fosse se eternizar como se eternizou, trazendo a sua arte, a beleza da sua poesia e a leveza dela, o encantamento e o que vem depois, quando a gente está pleno, a libertação. É isso que ele acreditava e que ele promovia, a libertação do ser humano e o crescimento espiritual e o nunca desistir de nada, porque quando você não tem para onde ir, você cria uma passárgada, como ele criou. Quando você está desolado, não tem realmente saída, você tem que criar uma passárgada. Você tem que criar um portal, alguma coisa, mas você precisa criar. É aquilo que também falei em outras lives sobre um poema de Cecília, que ela disse que a vida só vale a pena reinventada. Então, quando a coisa apertar dentro de você, quando o mundo já tiver feito todas as cobranças, tiver te sufocando, o que você deve fazer? O que eles fizeram e deu certo para eles. Um foi para Passárgada, a outra reinventou a vida, o outro seguiu em frente porque foi impedido de se casar com uma moça por ser mestiço. Continuou, escreveu belas obras e posteriormente desencarnou, mas deixou grandes lições. Isso é que é importante, nós deixarmos grandes lições para aquelas pessoas que estão chegando agora, elas sentirem, acharem e verem que a vida vale a pena. Então, um beijo a todos, se inscrevam no canal, deixem um like, que a gente vai estar sempre aqui nesse espaço falando de poesia e um pouco de espiritualidade, porque uma coisa está interligada à outra. A poesia é um dom divino. Não é todo mundo que é um poeta, mas todo mundo é capaz de escrever coisas bonitas, mas nem todos podem ser um poeta. Eu não falo qualquer poeta. Quando a gente fala assim, eu sou um poeta, então a pessoa tem que ver realmente a obra dessa pessoa.
Tem pessoas que escreveu 200 livros e num passar de um ano você não sabe nem, não lembra nem o nome dessa pessoa. Os poetas que eu estou falando são os verdadeiros poetas. Aqueles que já se foram há mais de 50, 60, um século, 2 séculos, e ainda sua poesia ressoa na boca de todas as pessoas, mesmo até quem não sabe que aquilo era poesia e pertencia àquela pessoa. Estou falando de Shakespeare, como eu já falei em outros vídeos. Nós passamos a repetir tudo que a gente que foram escritos e ditos nas peças de Shakespeare. O castigo vem a cavalo, e outras coisas, né? Nós estamos num tempo de modernidade, de internet, mas a gente está sempre repetindo frases dos escritos de Shakespeare. Que quantos anos faz que morreu? Anos não, né? Quantos séculos fazem que morreu Shakespeare? Então ele não morreu, ele está aqui, né? Está vivo entre nós, trazendo sua mensagem de paz, de luz, e todos os outros poetas. Então, por que nós ainda estamos vivos? Porque temos a sustentação dessas pessoas que estão do outro lado, vibrando, nos inspirando através das suas emanações, inspirando novos poetas, reencarnando, trazendo mais poesias de uma outra forma, mas trazendo. Enfim, fico muito feliz de poder falar de Manuel Bandeira, de ter estudado na escola que tem o seu nome e ter lido esse poema maravilhoso, porque ele era assim muito inventivo e um ser humano que eu preciso estudar mais sobre ele. Eu digo algumas curiosidades, não a biografia, que essa biografia é completa, mas algumas curiosidades do dia a dia dele, que morava sozinho, né? E portanto ele tinha certas manias que acabam se tornando cômicas. Então, Manuel Bandeira, namastê, namastê Gonçalves Dias, e namastê, e tiro o meu chapéu para você que está em casa e que ficou aqui comigo nesse pequeno bate-papo sobre poesia. Valeu!